Durante 40 anos, os seringais da Amazônia foram a principal fonte de geração de riquezas para o Pará. A extração da borracha, iniciada em 1880, fez da capital uma cidade em ascensão. O título de Paris na América coroou Belém como modelo de crescimento e desenvolvimento na região. Mas o ouro branco se esgotou. Em 1912, a população acompanhava perplexa o fim dos tempos de prosperidade e o início de uma profunda e enorme crise econômica. Durante meio século, a falta de investimentos e o arroxo financeiro foram como um furacão que destruiu tudo que havia sido erguido até então. Só no fim dos anos 40, a capital paraense tenta reconquistar algum destaque no cenário nacional. A ideia era tentar, mesmo estando financeiramente quase falida, né? A ideia era garantir um status de metrópole da Amazônia. Então, como é que você vai garantir isso? Fundamentalmente, trazendo o arranha-céu. Mesmo com uma situação financeira de amargar, o cenário político do Estado foi concorrido nos anos 50. Conflitos e polêmicas eram a tônica das eleições em 1951. Os generais Magalhães Barata e Zacarias de Assunção protagonizaram uma disputa acirrada. Os baratistas, que davam pleito como ganho, tiveram que engolir a vitória de Assunção e com uma pequena diferença de votos. O general assumiu o comando do Pará sob a promessa de recuperar a estabilidade financeira do Estado. Belém, como todo o Estado, sofreu as consequências dessas transformações. E os governantes tinham dificuldade de enfrentar essas dificuldades na manutenção da máquina pública. Enquanto isso, Belém vivia os anos de glamour da era do rádio, a grande novidade. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Os programas de auditório garantiam à PRC5, Rádio Clube do Pará, a liderança em audiência. Os cinemas também caíram no gosto popular. As produções cinematográficas do eixo Rio-São Paulo chegaram à capital, lotavam as salas de exibição, inclusive o Olímpia, à época uma das mais modernas. As chanchadas da Atlântida eram um grande sucesso de público. Filmes preto e branco, né? E é interessante que sempre antes de começar o filme, havia tipo assim, em formato tipo um jornal, né, com as principais notícias do país. E tinha filmes que eles eram seriado. Você via tipo assim um capítulo. Aí você tinha que ir outra vez para ver a continuação. Era um sucesso. Era um sucesso. Nos anos 50, Belém respira novos ares como centro financeiro e de serviços fincado em pleno norte do Brasil. As transformações urbanas, iniciadas há uma década com a construção de prédios, novos símbolos de modernidade que abrigavam instituições públicas e privadas, também geraram um novo conceito de moradia que começava a ser apreciado pela exigente elite paraense. A
construção desses edifícios mudaria a paisagem urbana, ao mesmo tempo em que se tornaria um desafio para os engenheiros encarregados de convencer a sociedade, acostumada a viver em casas, de que a novidade valeria a pena. Vai ter muita dificuldade de vender esses apartamentos, ele vai andar com os comerciantes, levando as plantas, convencendo esses comerciantes de que era possível viver numa cidade moderna, né? Que era possível viver com elevador, que era possível viver, né, num arranha-céu, e vai conseguir. Então vão ser edifícios que vão marcar muito a história da cidade. Amanhã você vai descobrir que a Avenida 15 de Agosto, atual Presidente Vargas, teve um papel importante na transformação do centro arquitetônico de Belém. Ela termina aqui, no início da Avenida Cerzedelo Corrêa, onde está erguido um marco da construção civil da Amazônia, o edifício Manuel Pinto da Silva.